Olá, senhores. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que estejam vendo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino da topografia de todos aqueles que tiveram essa disciplina em seus currículos profissionais. Neste vídeo de hoje, vamos dar um breve resumo da história da cartografia, desde a régua e compasso, lá na Grécia Antiga, até a geomática atual. A evolução do traçado antigo ao moderno nas projeções planas é o que vamos apresentar aqui. Eu estou chamando traçado ao desenho dos paralelos e dos meridianos num mapa. Então, esse traçado pode ser feito com régua e compasso, como os antigos gregos faziam, e pode ser feito com softwares na era agora moderna da informática. Então, na Grécia Antiga, os gregos foram responsáveis pela criação dos conceitos como esfericidade da Terra, noções de polos, equador, trópicos, e o conhecimento adquirido sobre sistemas de projeção, longitude e latitude, e o traçado dos primeiros paralelos e meridianos para formar os mapas ali daquela região habitada da Terra, ali em torno do mar Mediterrâneo. E eles consideravam para a superfície Dátum a esfera, aquela esfera adotada por Ptolomeu, que foi já vista no vídeo anterior. Vamos recordar um pouco de coordenadas geográficas para aqueles que estão um pouco esquecidos. Temos aqui uma esfera. As coordenadas geográficas são coordenadas esféricas porque elas são traçadas numa esfera. São ângulos traçados com vértice no centro da esfera. Então, considera-se como sendo latitude o ângulo formado lá com vértice no centro da esfera, que vai desde o Equador, essa linha vermelha aqui é o Equador terrestre, ao longo de um meridiano, essa aqui é a linha do meridiano, até o ponto considerado. Então, se esse ângulo aqui, lá no vértice, for de 30 graus, dizemos que a latitude desse ponto na esfera, que representa a Terra, é 30 graus. E longitude é outra coordenada esférica que pressupõe a escolha de um meridiano como origem, e esse meridiano modernamente é o de Greenwich, mas que ao longo da história cada país adotava o seu, portugueses tinham um, espanhóis outros, os holandeses outros, né? E essa longitude, então, é marcada ao longo aqui do Equador. O ângulo é com um vértice no centro da Terra e o ângulo é marcado desde este meridiano origem até ao meridiano que passa pelo ponto considerado. E o ângulo formado lá no centro da Terra é denominado longitude, a longitude do ponto, né? Então essa é uma recordaçãozinha, né? E os paralelos são essas linhas imaginárias traçadas na esfera, né, paralelas ao Equador, e meridianos, essas linhas imaginárias traçadas na esfera, passando desde o Polo Norte até o Polo Sul. Então, essas linhas, tanto os paralelos quanto os meridianos, serão desenhados numa folha de papel que será um mapa. A representação desses paralelos e dos meridianos no mapa é que nós chamamos o traçado do quadriculado ou do reticulado da projeção. O desenho desses paralelos e meridianos vai variar de acordo com a natureza da projeção. Tem vários tipos de projeção. E lá no tempo dos gregos, eles conheciam alguns tipos de projeção, e para fazer o traçado dos paralelos e dos meridianos, eles usavam a régua e o compasso.
As projeções planas polares, que eles consideravam, que vamos tratar aqui mais especificamente neste pequeno vídeo, embora eles tenham considerado projeção cilíndrica, projeção cônica, as projeções planas polares são projeções, assim podemos dizer, geométricas, né? Que podem ser traçadas com régua e compasso, assim como as cilíndricas e as cônicas, lá pelos gregos, e elas são chamadas gnomônica quando o ponto de vista de onde os raios saem para levar o ponto da superfície da Terra para o plano, que está no centro da Terra, é chamada, então, gnomônica, quando esse ponto de vista PV está no centro da Terra. E eles usavam muito essa projeção para fazer um mapeamento da esfera celeste, fazer a cosmografia. Outra projeção é classificada como estereográfica, quando o ponto de vista está no polo oposto ao de tangência. Então, esse polo oposto, se nós considerarmos um plano tangente no polo norte, o polo oposto está no polo sul. Se considerarmos esse plano tangente num ponto qualquer do Equador, o polo oposto estará na antípoda, lá no outro extremo do Equador. Quer dizer, a projeção estereográfica, esse ponto de vista está no polo oposto ao de tangência. E a ortográfica, esse ponto de vista está rejeitado ao infinito e essas retas que levam os pontos da esfera, né, para o plano são perpendiculares ao plano. Então, temos aqui um pequeno esquema dessas projeções. Aqui está a estereográfica, chamada polar, que o plano de projeção é tangente no polo. E o ponto de vista está aqui no polo oposto ao de tangência. O plano de tangência está aqui no polo norte, o ponto de vista está aqui no polo sul. Outra projeção, também chamada equatorial, é quando o plano de projeção está num ponto qualquer do Equador. Essa projeção em que o ponto está tangente no Equador, ela também pode ser gnomônica se o ponto de vista estiver no centro e levar os pontos da Terra para o plano de projeção. Pode ser estereográfica, né? Se o ponto de vista estiver no polo oposto aqui, no antípoda ao ponto de tangência aqui no Equador, até o ponto de projeção. E ortográfica, quando o ponto de vista é no infinito. Então, os raios vêm paralelos uns aos outros, e perpendiculares ao plano de projeção, e levam os pontos da Terra para o plano de projeção. E essas projeções planas também são chamadas como oblíquas, quando o plano de projeção nem é tangente ao polo, nem é tangente no Equador, e é tangente numa latitude qualquer, num ponto qualquer. Essas projeções oblíquas, elas são mais difíceis de traçar, de fazer o desenho dos paralelos e dos meridianos lá no mapa, né, usando régua e compasso. Mas essa estereográfica e equatorial, os gregos já dominavam toda essa técnica de traçar esses paralelos no plano de projeção com régua e compasso, como eu vou explanar aqui neste vídeo. E nas regiões próximas ao Equador, os gregos usavam a projeção cilíndrica e naquelas regiões intermediárias entre os polos e o Equador, eles usavam a projeção cônica, como hoje também se faz isso. Então, a seguir, vou mostrar um vídeo que permite visualizar o processo do traçado dos paralelos e meridianos desde os gregos até hoje sem informática. Então, é um vídeo que eu tenho aqui no meu canal, coloquei um pequeno trecho, eu ainda não usava PowerPoint, de modo que eu faço esse desenho, já peço desculpa, que eu faço à mão no quadro branco, né? Mas a ideia vai ser bem formada. Vamos a ele. Então vamos considerar aqui a esfera e o
plano de projeção, nós vamos considerá-lo aqui nesse polo sul. Temos aqui o norte e aqui o sul. Esse norte, então, esse ponto norte, que seria o polo de projeção, ele teria coordenadas 0, 0 e 2R, que esse R é o raio da esfera, né? Então, um ponto qualquer da esfera seria levado aqui para o plano de projeção. Esse valor aqui, que seria o valor daquele ângulo θ, que nós já estávamos vendo na aula passada, ele vai varrendo todos os pontos do plano até chegar aqui. Esse ponto sul aqui seria para θ igual a 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 180 graus menos aquele ângulo θ. 180 menos θ. Então, isso aqui é a distância polar ao polo sul, né? Direitinho. Esse ângulo aqui é metade, dessa distância polar aqui. É metade dessa distância polar. Essa distância polar aqui no caso, se nós quiséssemos considerar a coordenada polar como sendo a colatitude, isso aqui seria aquela colatitude ou distância polar aqui. E esse ângulo aqui, no caso, seria a metade dessa colatitude. A metade aqui dessa colatitude. Então, vamos considerar aqui a esfera e o plano de projeção, nós vamos considerá-lo aqui nesse polo sul. Temos aqui o norte e aqui o sul. Esse norte, então, esse ponto norte, que seria o polo de projeção, ele teria coordenadas 0, 0 e 2R, que esse R é o raio da esfera, né? Então, um ponto qualquer da esfera seria levado aqui para o plano de projeção. Esse valor aqui, que seria o valor daquele ângulo θ, que nós já estávamos vendo na aula passada, ele vai varrendo todos os pontos do plano até chegar aqui. Esse ponto sul aqui seria para θ igual a 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 180 graus menos aquele ângulo θ. 180 menos θ. Então, isso aqui é a distância polar ao polo sul, né? Direitinho. Esse ângulo aqui é metade, dessa distância polar aqui. É metade dessa distância polar. Essa distância polar aqui no caso, se nós quiséssemos considerar a coordenada polar como sendo a colatitude, isso aqui seria aquela colatitude ou distância polar aqui. E esse ângulo aqui, no caso, seria a metade dessa colatitude. A metade aqui dessa colatitude, desse arco, seria o delta sobre 2. Então, essa distância do centro de projeção até esse ponto aqui, que é projetado, que seria o ponto A, aqui essa sua projeção A, esse ponto, essa distância aqui, seria igual a 2R vezes a tangente desse ângulo, a tangente de delta sobre 2, direitinho. Então, para traçar o quadriculado dessa projeção,
Aqui, nós teríamos aqui, então, no caso, o plano da projeção plana polar estereográfica. Aqui os círculos máximos que passam pelo polo, que seria então aqui o meridiano, imagina que aqui fosse o Greenwich, direitinho, e se a distância do centro, a distância aqui do centro, que aqui seria o Polo Sul, que seria o Polo Sul, a distância desse até um ponto qualquer de qual latitude delta seria M. Então, poderíamos traçar todos os paralelos fazendo o delta variar, fazendo essa distância até o polo variar. Então, teríamos aqui... Então, na Grécia Antiga, esse valor M, que é o raio do paralelo lá no mapa, ele seria marcado numa escala. Esse desenho que está mal feito, a mão livre, aí o desenho que está mal feito aí nesse quadro, eles faziam o desenho em escala, bem feito, e marcavam, tiravam o valor de M com o compasso e faziam então essa circunferência no papel, onde seria, no caso, o mapa da projeção plana polar estereográfica, e poderia ser qualquer outra projeção. E hoje em dia, né, já depois, ao longo dos séculos, os recursos de cálculo permitiam que esse M, que é o raio do paralelo, fosse calculado por logaritmos, máquina de calcular, máquinazinha eletrônica até hoje. Então vamos considerar aqui Eu dei um esfera, aqui no caso, fiz aqui um sul, que seria o polo pegando sul. aqui o fio da meada. A distância desse até um ponto qualquer de qual latitude delta seria M. Então, poderíamos traçar todos os paralelos fazendo o delta variar, fazendo essa distância até o polo variar. Então, teríamos aqui, imaginando aqui, para um delta qualquer, teria aqui esse M de delta, essa distância polar delta, essa distância polar. E esse ângulo aqui qualquer, esse ângulo entre os meridianos, né, seriam as longitudes. O ângulo entre o meridiano, qualquer meridiano tomado como referência. Bom, assim os gregos faziam todos os meridianos, variando de 0 a menos 180, ou 0 a mais 180 para o oeste ou para leste, e traçavam todos os paralelos, fazendo aquele delta, que é o valor da colatitude, né, 90 graus menos a latitude, variar desde o polo até o Equador, fazendo assim aquelas projeçõezinhas, né? E uma outra projeção, aí já mais adiante, né, em século XVIII, boto esse exemplo aqui, também dessa projeção plana azimutal, né, no caso plana equatorial. Temos aqui da esquerda o plano tangente ao Equador aqui, onde o meridiano aqui é reto e o Equador é a outra reta, no caso aqui no Pacífico, e todos os continentes são projetados aqui nesse plano, assim como os trópicos de Capricórnio, Círculo Ártico e uma parte aqui do desenho da eclíptica, né? E na extremidade oposta, né, temos aqui o outro plano tangente aqui, né, no caso pegando aqui a África, não é bem na antípoda, mas já pega aqui a outra parte do continente, africano, europeu. Temos aqui, eu assinalei aqui em vermelho, no tempo dos gregos era a parte da Terra
que eles conheciam, né? Então, toda essa projeção aqui, tanto uma quanto outra, poderiam ser desenhadas também com régua e compasso. Então, ao longo dessa reta aqui, que representa o meridiano, todos os círculos, que são as transformadas, né, dos paralelos, são círculos com centro nesse prolongamento da reta. Vai se traçando aqui os paralelos. E os meridianos são traçados também como círculos, com os centros nessa reta aqui do Equador. Para um lado e para o outro, vai se traçando com compasso esses círculos que são os meridianos. Então, essas projeções podem ser traçadas com régua e compasso, isso desde dos gregos, e também ao longo da história, né, quando os recursos de cálculo facilitavam, eram calculados ponto a ponto na interseção de paralelos e meridianos e uniam-se os diversos pontos, formando os paralelos e os meridianos. E hoje em dia, com a informática, eu vou mostrar também como se faz hoje com a informática para o traçado dessas projeções. Então, modernamente, a geomática utiliza softwares para traçar essas imagens dos paralelos e dos meridianos, de todas as projeções em geral. E a seguir vamos ilustrar um caso da informática, ilustrando como é que as projeções planas são traçadas, né, iniciando com a projeção plana estereográfica, uma plana polar estereográfica, e a posição, no caso, em vez de mudar o plano, em vez de fazer o plano mudar de projeção, vocês vão reparar no filme que vai se mudar a posição da esfera, a posição da Terra, e nessa nova posição da Terra, seus pontos, os continentes, vão sendo projetados nessa nova posição que ela está para formar um mapa. Nós vemos, então, uma animação gráfica que mostra a Terra girando e podemos imaginar como ela poderia ser projetada num plano, sendo a projeção estereográfica a representação da Terra num plano. Nessa projeção, o ponto de vista, os raios que levam os pontos da Terra ao plano, eles saem do polo oposto ao ponto de tangência. E nós vemos aqui cidades com diferentes afastamentos do polo, de modo que quanto mais próximas do polo estas cidades estiverem, né, do polo oposto ao ponto de tangência, mais afastado essa representação no plano estará. Portanto, o polo não poderá ser representado. Para representar a Terra inteira, né, vamos imaginar que raios pudessem ser projetados de uma maneira contínua, saindo do polo norte e descrevendo, projetando, paralelo por paralelo, infinitamente próximos um dos outros. Então, desta forma, nós estaremos formando um mapa mundi da Terra na projeção estereográfica. O Polo Norte não é representado. Está aqui o Polo, a Terra com seus continentes, todos representados no Polo Norte. Essa projeção, ela não conserva o tamanho dos continentes, o tamanho das figuras, mas conserva razoavelmente a forma das grandes figuras. E as pequenas figuras próximas no caso aqui ao Polo Sul, são fielmente representadas. A América do Sul e outras regiões assim próximas ao ponto de tangência aparecem bem pequenas. E, por exemplo, a América do Norte, como estão vendo aí, que ela está mais próxima do Polo Norte, está muito maior que a América do Sul, está exageradamente representada.
podemos fazer a projeção estereográfica com diferentes polos de projeção. Então, imaginemos que a Terra fosse uma bola de futebol e nós fôssemos rolando essa bola de futebol de modo que os continentes fossem sendo projetados, todos os pontos da Terra são projetados e vão, ora ficando grandes, ora ficando pequenos, né? Esse tamanho variando de acordo com a sua posição em relação ao polo. E como se representariam os paralelos e os meridianos? Os meridianos seriam representados, eles são representados como retas concorrentes no polo sul, que aqui está sendo projetado, as projeções são a partir do polo norte, e os paralelos como círculos concêntricos, mais afastados uns dos outros. Nós podemos fazer projeções chamadas oblíquas. Então, imaginemos aqui a bola, né, a Terra, girando ao longo do Equador e o polo oposto ao ponto de tangência projetando todos os pontos da Terra continuamente. Então, nós vemos aqui os diferentes arranjos dos paralelos e meridianos, entretanto, todos sendo concorrentes em 90 graus uns dos outros. Girando novamente a Terra para o Polo Sul, vemos aqui a projeção plana polar estereográfica. Vamos observando que esses paralelos, à medida que se afastam dos polos, né, ficam espaçados. Olhando por baixo, dando uma olhada por baixo, uma vista inferior, nós podemos ver um mapa que mostra simultaneamente os polos sul e norte. Seria como se a esfera, né, estivesse com um centro de projeção no Equador, que é representado por uma reta, e o meridiano de origem também representado por uma reta. Os demais círculos, tanto meridianos quanto paralelos, são representados como circunferências concêntricas. Os meridianos, circunferências cujos centros estão ao longo do meridiano origem, que é representado por uma reta. E os paralelos representados também, os paralelos representados ao longo desse meridiano, e os paralelos ao longo, os meridianos ao longo do Equador e os meridianos ao longo dos dois paralelos. Nós vemos aqui o círculo, o meridiano de Greenwich. O meridiano tomado como origem é representado por uma reta. Bom, vimos assim essa simulação da formação dos traçados dos paralelos e meridianos por software, né? Hoje em dia, com a geomática, com a informática, tudo é feito automaticamente em estações de trabalho, de modo que, feito o programa, é só escolher onde é o ponto de vista, onde vai se considerar o ponto de tangência, e as equações estão ali dentro do programa-fonte, e todos esses arranjos paralelos e meridianos são desenhados pelo programa, né? E veja que isso foi uma evolução desde a Grécia Antiga, que lá era um compasso, uma régua, e depois, ao longo do tempo, usando-se tábuas de logaritmo, máquinazinha de calcular. Essa é a evolução, né? Então, as engenharias cartográfica e de agrimensura são os ramos da engenharia que se ocupam da construção de mapas e da geomática em geral. Então, essa é uma história da cartografia, de uma maneira muito resumida, na base das projeções cartográficas, que eu quis trazer para vocês neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, apreciado. Divulguem esse vídeo, compartilhem. Se gostarem, deem like. Os que não estão inscritos, se inscrevam para que o nosso canal cresça.
e deem sugestões e alguma dúvida que vocês tenham, escrevam aí nos comentários. Certo, pessoal? Até a vista, pessoal!